Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Já está gravando. Eu vou apagando e vou te dando bom dia. Então, em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje, gente, nós vamos continuar a nossa aula de matemática, física, né? Apesar de ser física, esse iniciozinho da apostila tá bem puxada para matemática, falando de funções, né? É um jeito de você relembrar e aprender alguns conceitos para a gente poder falar de física sem você falar, meu Deus, professor, o que é isso? Da onde você tirou isso? Então, a apostila do objetivo ela é legal porque ela dá uma recapitulada, né? Na maior parte dos lugares das escolas onde eu vejo, no primeiro colegial, a primeira matéria que a gente vê já é cinemática de física. Enquanto que aqui você tem uma recapitulação, né? Você tem um remember aí de matemática e depois a gente vai entrar nos movimentos, tá? Da física. Que aí é calcular velocidade, calcular aceleração, calcular espaço, montar gráficos, tem um monte de coisas pra gente fazer, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu queria te perguntar... Ah, pera lá, aqui é primeiro. A primeira coisa que eu queria te perguntar os exercíciozinhos lá eram bem facinhos, né? Esses 1 e 2 e 3 lá, né? Eram bem facinhos, era tipo, tinha uma equação e você substituía os valores, não era mais ou menos isso? E aí tinha que chegar num valor ou chegar em outro, não era mais ou menos isso, né? E aí hoje, gente, então deixa eu só voltar aqui, ó. Era esse tipo de questões, ó, mostrando funçãozinha e tal, bem tranquilo, tá? Então, tá aí. Depois façam da apostila aí também para dar uma treinada. Esses da apostila você não precisa me entregar não, tá? Esses exercícios propostos aqui, mas é bom para dar uma treinada. Agora, gente, no módulo 2 a gente vai ver como representar uma função em um gráfico, tá? Então a gente vai dar uma olhada em gráficos. Vocês já montaram gráficos ao longo da escola? Ou nunca montaram? Essa vai ser a primeira vez que tem contato com gráficos? A gente costumava montar gráfico em desenho geométrico, assim, mas não era sempre, algumas vezes. Ah, legal, legal. Então hoje nós vamos ver gráfico, mas gráficos de funções. Porque, gente, uma função, pelo que a gente viu aula passada, é uma continha que vai calcular algo prático. Por exemplo, qual é o preço do meu café da manhã? Bom, o preço do meu café da manhã você vai fazer a continha lá. O número de pães que eu comi vezes 1,50 mais o número de cafés que eu tomei vezes R$ 1. Não é isso? Aí você comeu um pão e um café, dá 1,50 mais R$ 1. Essa é uma função. Beleza? Tá bom. Agora, vamos desenhar um gráfico de uma função. E aí parece meio chato isso, nossa, é um gráfico, mas você vai ver que vai ser legal, vai ser legal. Aí a gente vai te mostrar duas funções. Vamos ver se aqui tem a função de segundo grau também. Ah, não, não é para essa aula não. Ih, pera, esse professor é muito perdido. Hoje é só primeiro grau, primeiro grau. Primeiro grau é mais fácil ainda, gente. Primeiro grau são funções de reta. Então escreva aí, funções do primeiro grau, tá? Do primeiro grau, gente, quando eu falo primeiro grau, parece uma coisa até chique, né? Primeiro grau. Mas na verdade, ele quer dizer o seguinte, que o x está elevado à primeira, tá? Quando alguém falar que é uma equação do primeiro grau, o x ou a, eu acho que todo mundo sabe isso, mas não custa falar uma coisa, gente. Quando a gente fala de função, não precisa usar x, tá? Quem inventou x foi a matemática. Ela criou uma linguagem que seja universal. Então, se você chegar lá para um japonês e falar do x, eles também aprendem com x, encontrar um número. Falar para um indiano, ele também aprende com x. Mas a verdade, gente, é que você poderia usar qualquer simbologia. Qualquer simbologia. Você poderia usar asterisco, por exemplo. Quer ver como você conseguiria? Se eu te disser que 2 vezes asterisco vale 4. Aí eu te pergunto, quanto vale asterisco?
Ora, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Você vai falar, professor, estou vendo aqui que o 2 multiplica o asterisco. Então eu vou pegar ele que está multiplicando e vou passar ele dividindo, tá? E aí eu vou dividir ele aqui. 4 dividido por 2, então o asterisco vale 2. Beleza? Então, gente, não precisa ser x. Vocês vão ver que as funções, ora vai estar, a incógnita. Incógnita é aquilo que eu quero descobrir, é aquilo que eu não sei o que é uma incógnita, é uma interrogação, eu não sei o que é. Então é um valor, a incógnita x, ela pode ter qualquer nome. Em alguns exercícios vai ter o nome de t, em outros vão chamar de a, em outros vão chamar de w, em outros vão chamar de qualquer coisa. Então, aprendam, não decorem nada, não decorem nada, só entendam que ele chama de x, que ele quer dizer algo que eu ainda não conheço. Tá bom? Beleza? Então, eu poderia chamar de A, B, C, D, bolinha, asterisco, qualquer coisa que eu queira. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu queria te falar. Bom, o que é uma função do primeiro grau? Bom, então eu vou escrever uma função do primeiro grau, tá? E para isso, eu vou te mostrar alguns elementos dos gráficos. Alguns elementos dos gráficos. Então, um gráfico, gente... nós vamos ver um gráfico em 2 dimensões apenas, tá? Que dá para desenhar no plano da lousa, beleza? Em 2 dimensões. E aí, então, eu vou traçar aqui, ó, 2 retas perpendiculares, tá? Perpendiculares é porque formam um ângulo de 90 graus entre elas. E aí, perceba, gente, que todo gráfico vão ter esses 2 eixos aí, se ele for um gráfico 2D. Todo gráfico vai ter esses eixos aí. Vão ter esses eixos. E esses eixos têm alguns nominhos, tá? Normalmente, a gente vai representar a reta horizontal com a letra X. Normalmente. Então, quem estiver andando na horizontal, a gente vai chamar de X. E, consequentemente, desse lado aqui, a gente vai chamar de Y. Beleza? Reta X e reta Y. Mas essas retas X e Y, né, que são os nossos eixos, esses eixos eles têm nome, tá? Eles têm nome. Eu demorei para aprender esses nomes, gente, porque eu não conseguia decorar muito não. Mas os nomes deles são o seguinte: esse eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Olha que nome é esse? Ordenadas. Eu não conseguia decorar que esse era o eixo das ordenadas e esse era os eixos das abscissas. Gente, será que eu escrevi abscissas certo? Não sei, mas tá aí, né? Eu espero que sim. Então esses são os eixos das ordenadas e aquele das abscissas. Professor, eu preciso decorar esse nome? Bom, para sua vida de verdade, não. Mas, em alguns momentos, quem gosta da área de exatas e vai virar engenheiro, matemático, calculista, contabilidade, vai trabalhar com cálculo de direito tributário, coisas desse tipo, vai precisar entender o que são ordenados, o que são abscissas, tá bom? Eu aprendi de um professor que o eixo que está de pé, ele está em ordem, tipo, ordem, ordenada. Bom, foi um jeito que ele me ensinou que eu decorei. Eu achei uma bosta esse jeito, mas maravilhoso ao mesmo tempo, porque eu decorei. Tá? Então, qual é o da ordenada? É o que está em ordem, tá? Tá tipo milico, tá tipo militar. Aí agora, gente, nós vamos construir o nosso primeiro gráfico, tá? De primeiro grau. Primeiro gráfico de primeiro grau. E aí perceba, gente, que ele vai dar aqui, ó, a função do primeiro grau. Eu quero que você anote como é o tal do gráfico de primeiro grau. A função do primeiro grau, ela vai ser uma continha mais ou menos assim, ó. Y é igual a AX mais B. Então, olha só, Y é igual a que multiplica X mais B. Bom, gente, esse Y é igual a X mais B, ele é um jeito difícil de enxergar a função de primeiro grau. Por quê? Porque ele não tem ele só tem letra. Ele tem a letra X, a letra Y, a letra A e a letra B. Gente, num exemplo prático,
Em um exemplo prático, uma função do primeiro grau só vai ter como incógnita o y e o x. Em um exemplo prático, os valores de A e os valores de B são conhecidos. Em um exemplo prático, esses caras são conhecidos. Beleza? Então, fique sabendo isso. Essa forma de representar é porque o valor A e o valor B eles são importantes para a função. Mas agora eu vou colocar um exemplo real. Um exemplo real. Então, olha só. Y é igual a 2 vezes x mais 1. Esse é o meu exemplo real, tá? Esse é o meu exemplo real. E aí perceba aí, ó, que o A eu conheço, o B eu conheço. As incógnitas, quem são as incógnitas? O Y, o Y, né? Zoeira. Ou o X, o Y, né? É que o Y é difícil de pronunciar, tá? Eu queria contar uma piada, mas é uma verdade. Direto, eu me chamo Yugo, né? Yugo, tá? E aí, em muitos lugares, eu juro por Deus, em muitos lugares, a pessoa fala, como é que você chama? Aí eu falo, Yugo. Aí a pessoa fala, oi? Como é que escreve? Aí eu começo a soletrar, né? Vocês riem, viu, gente? Vocês não riem das besteiras que a gente faz, vocês riem, por favor. Aí eu juro, não é piada, é uma verdade, mas é coisa engraçada. Daí eu falo, é Y-U-G-O. Aí a pessoa faz assim. Aí eu falo, não, é Y. Aí a pessoa, é Y. Aí eu falei, caramba, meu, como assim? Bom, tem muitas pessoas que não conhecem a letra Y, tá? E pelo menos lá em São Paulo, gente, era direto. Eu ligava pra galera do telemarketing, aí vinha escrito assim. Eu achava engraçado isso, de certa forma, né? Não rindo da pessoa, porque isso é zoado. Mas é engraçadinho, né? Eu falo, meu, é Y. Aí o pessoal bota um H, bota um U, sei lá. Professor, Oi. desculpa te incomodar, o Matheus tá querendo entrar na aula e pediu pra eu te avisar pra aceitar ele. Já aceitei, o Matheus tava aí, ó. Tá todo mundo aqui hoje? Beatriz, Emily, o loser, que ninguém sabe quem é, já esqueci já. Matheus, Nicole, Rafaela e Yasmin. As turminhas eu tô dando aula pro 7º ano também, gente. E aí eles entram com um nickname, sabia? Eles entram na aula como Aniquilador. O outro é Insanity. O outro é Bolinha não sei o que. Tipo, ninguém entra com o nome lá, João. Sei lá por quê, né? Mas, gente, já falei um monte de besteira, tal, que vocês não deram atenção, não deram a mínima. Mas agora a gente vai entrar na aula. Que é o seguinte, eu tenho a minha função real. Y é igual a 2x mais 1. Vamos traçar um gráfico. Para traçar um gráfico, gente, eu vou abrir aqui uma planilha do Excel para a gente traçar esse gráfico. Ó, vou abrir uma planilha do Excel aqui. Vamos ver se o computador é rápido. Caramba, meu, que rápido. Não é meu esse computador, é da faculdade, por isso que é bom. O meu é daquele jeitão, ó. Devagar. Pessoal, abri uma planilha aqui. Ué, como é que diminui isso, gente? É aqui. Só que tá esticado. Nossa, eu odeio quem faz isso. Vamos lá, pessoal. Olha só. Y é igual... Opa, aqui é o Y. E aí aqui é o valor de X. Tá? E aí você faz a conta, ó. Y é igual a 2 vezes esse valor. Opa. 2 vezes este valor mais 1. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Não, né? Deixa quieto. Depois eu faço isso. Olha na lousa aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. E eu vou calcular cada valorzinho aqui, ó. Gente, quando x valer 0, bom, o que eu tenho que fazer? Substituo por 0 aqui e acho o valor de y. Quando x valer 0, o y vai valer 1, não é verdade? E quando x valer 1, o y vai valer... Bom, vamos fazer a conta. Quando x valer 1, o y vai valer 3. Quando x valer 2, o y vai valer 4, vai dar 5.
Beleza? Por isso que aqui eu fiz uma conta, ó, que o y vai ser igual a esse valor, tá? Aliás, 2 vezes esse valor mais o número 1, tá bom? Mais o número 1. E aí se eu fizer essa continha aqui, ó, não tá dando certo isso? Ah, tá. E aí aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então olha só, gente. Quando x vale 0, o y vale 1. Quando x vale 1, isso aqui é igual a lição de casa de vocês, não é verdade? X e y igualzinho à lição de casa de vocês. Vocês pegaram e foram dividindo. Agora perceba como isso pode ser representado graficamente. Perceba. Então para isso, primeiro, eu vou graduar os meus eixos. Vou graduar os meus eixos. Então, ó, coloquei a reguinha aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Vou graduar os meus eixos. Beleza? Vou colocar um no meio de cada aqui também, ó. Beleza, estou graduando os eixos aqui, ó. Você já deve estar fazendo isso também no seu caderninho, não tá? Com certeza, né? Que eu sei que você é uma pessoa aplicada. Tenho certeza que está fazendo bonitinho no caderno, coloridinho, né? Não está fazendo aqueles garranchos. Tenho certeza. Não tem um aluno garrancho, que faz garrancho, né? Beleza, gente, graduei aí tudo. Chato para fazer isso. E aí agora, gente, nós vamos começar a plotar os pares ordenados x, y. Então perceba que cada par aqui, ó, que eu vou pintar aqui, ó, pintar de amarelo, cada par aqui que eu pinto de amarelo, ó, depois esses dois, depois esses dois, todos esses pares que eu tô pintando aqui, eles representam um ponto no espaço. Eles representam um ponto no espaço. Todos eles. Todos. Tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse. Eles representam apenas um único ponto no espaço. E aí vamos tentar achar eles? Ó, esse é o eixo X. Então, gente, olha só. Quando o X vale 0, quando que é o X vale 0? Ó, aqui o X vale 1, aqui o X vale 2, o X vale 3, X vale 4, 5, 6... Bom, o x vale 0 exatamente nesse ponto aqui, não é? Ó, na origem. Tá, mas quando o x vale 0, o y vale 1. E o 1 em y é para onde? É subindo. Ó, porque a seta tá para cima. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, 7, 8. E assim vai. Então esse primeiro ponto que eu tenho aí, ó, ele é 0 em x e em y. É 1, então eu estou aqui 0 em x e vou subir em y. Ó. Subi e parei aqui, ó, no ponto verde. Parei ali no ponto verde, tá? Não dá pra ver que é verde, mas tudo bem. Beleza, tracei o primeiro ponto. O segundo é o ponto x igual a 1, y igual a 3. Então, ó, x igual a 1. Então eu vou andar até o 1 aqui, ó. E o y igual a 3. Então eu ando 1 em y, 2 em y, 3 em y. Olha o que vai apresentar. Olha o que vai aparecer aqui, gente, ó. Esse é o 3. Esse é o 3. E esse é o 1. Esse é o 3 e esse é o 1. E aí, ó, eu cruzo as informações 3 e 1. Cruzei as informações, coloco o ponto aqui, ó. Coloco o ponto 3 e 1. Beleza? Vamos para o próximo ponto, gente. O próximo ponto é o 2 e 5. 2 e 5, então vamos lá. Andei 2 em x. Andei 2 em x, então eu ando, ó, 1 para cá, 2 para cá e x. Andei 2 em x. Então, vou traçar já um pontilhado para cá. Andei 2 em x. Agora, quanto que dá em y quando eu ando 2? Em y dá 5. Tá marcado ali. Em y dá 5. Então, ó, andei 1, andei 2, andei 3, andei 4, andei 5. Então, eles se cruzam aqui, ó.
eles se cruzam aqui. E aí forma este outro ponto. Pessoal, tá? Vou conseguir construir vários pontos. Aí eu tenho um outro ponto, 3 e 7. Então vamos lá. 3 e 7. Gente, vocês já conseguem ver que vai dar aqui, ó, no 7 e no 3 aqui, ó. E no 3 aqui, ó. E aí vai dar aqui, ó. Galera, vocês estão notando alguma coisa especial? O que vocês estão notando de especial nesse gráfico? Bom, o que a gente está notando de especial aqui, gente, é o seguinte. Esse ponto, depois esse outro ponto, e esse outro ponto, e esse outro ponto, eles estão alinhados. Esses pontos estão alinhados. Perceba aqui, ó. Ó. Perceba isso aqui, ó. Perceba isso. Então, nossa, sujei tudo aqui, meu Deus. Então, gente, perceba isso aqui, ó. Que se eu construir infinitos pontos aqui, ó. Infinitos pontos se eu construir. Deixa eu puxar isso aqui, ó, para mais. Se eu construir infinitos pontos, eu poderia colocar o ponto -1, poderia colocar o ponto -2, poderia colocar o ponto -3, poderia colocar o ponto -4. Entende, gente? Então, ó, tudo isso aqui eu poderia fazer. Eu coloco o valor de x e chego no valor de y. Mas, gente, cada ponto que eu plotasse, sabe aonde eles iam cair? Iam cair aqui, ó. Aqui, aí depois ia cair. Aqui, aí depois ia cair. Aqui. Eles iam cair sempre em cima dessa reta. Então, essa equação, a equação do tipo y é igual a vezes x mais b, a equação do tipo y é igual a vezes x mais b sempre me dará uma reta. Sempre me dará uma reta. Então essa é a primeira conclusão que a gente tem que fazer. Quando o número que eleva o x for do primeiro grau, eu terei sempre uma configuração de uma reta. Sempre eu terei a configuração de uma reta. Beleza? Tranquilos isso aqui? Tranquilo, né? Então anota isso aí. Anota tudo. Você já tem tudo isso copiado aí, bonitinho? Função de primeiro grau. Sempre nós teremos uma reta. E aí perceba aqui, ó, na apostila, ó, sempre a gente vai ter uma reta. Ó a reta dele aqui, ó. A dele é diferente da minha, mas é uma outra. Beleza? Sempre nós vamos ter uma reta. Agora, copia aí que eu vou apagando algumas coisinhas, tá? Copia voando aí que eu vou apagando algumas coisinhas. Calma que eu vou voltar com essa equação aqui que eu apaguei. Essa função, tá? Deixa eu apagar esse nome aqui que o nome já não precisa mais. Primeiro grau. Agora, gente, dá uma olhada na minha equação. Y é igual a 2 vezes o número x mais o número 1. Beleza? Agora, pessoal, eu quero que você consiga enxergar a fórmula e tente relacionar com a reta que apareceu. A fórmula, os números que a gente colocou lá na fórmula, lembra que esse número aqui era o número A e esse número aqui era o número B? Esse número que a gente coloca em A ou em B é o que vai mostrar se essa curva, tá vendo que essa reta, essa curva não, essa reta ela tá exatamente assim, né? Agora, ela poderia ser assim, ou ela poderia ser
assim, ou ela poderia ser assim, ela poderia ser assim, ou igual essa, mas aqui, ó, paralela. Gente, vocês concordam comigo que as retas podem ser infinitas? Agora, imagine que eu queira mostrar uma reta assim, ó, uma reta desse jeito. Como é que eu escrevo a equação y igual a x mais b? Bom, se eu escrever y é igual a 2x mais 1, o que vai aparecer? Vai aparecer essa reta verde. Então, eu quero que você enxergue esse número 2 e esse número 1. Quero que você olhe para eles e eu vou te mostrar o que são cada um deles, tá? E eu vou começar pelo Bzinho, esse B. Esse B, gente, nada mais é do que o ponto onde a reta corta o eixo Y. Pessoal, esse valor B, se você olhar na sua apostila, ele vai estar falando assim, que B é igual a coeficiente linear. É assim que ele chama. Só que, gente, esse é um número não, esse é um nome muito chique, muito científico. Ah, o valor B é o coeficiente linear. Não, isso aí é muito difícil. Se fosse lá no estádio de futebol, e aí o carinha lá da torcida vira pra você e fala assim, cara, eu tô com uma equação de primeiro grau aqui, eu preciso saber o nome do número que fica sozinho. Você não vai chegar pra ele, tá, o cara tá no meio da torcida do Corinthians lá, do Flamengo, do Peixe, de qualquer um, e você não vai falar um termo técnico pra ele, ó, isso aí é o coeficiente linear. Ele vai falar, rapaz, não sei nem o que é isso, meu, o que é isso? Aí você vai falar, não, o número que corta sozinho é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Aí, ó, você vê como o entendimento é mais fácil. Pessoal, olha o eixo Y aqui, ó. Tá vendo o eixo Y? Aonde a reta cortou ele? Aonde a reta cortou o eixo? Não foi nesse ponto aqui? Esse ponto não é o Y igual a 1? Então perceba, B igual a 1. Olha o B igual a 1. Então, gente, esse é chamado de coeficiente linear. Linear. Tá bom? Coeficiente linear, galera, tá aí. É o ponto onde a reta vai cortar o eixo Y. Pessoal, termina de copiar até esses aqui, ó, que eu vou apagar essa parte do meio aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui para te mostrar agora o que é o número A. O que é o número A? O número A, o 2 ali. O que é o número A? O que é o número A? O que é o número A? Beleza? 2, 1. Terminaram, gente, de copiar até ali? Fala comigo aí, alguém abre o micro aí. O ponto A é o ponto onde a reta corta o eixo X, no caso? Não, putz, não. Ai, como essa matéria é sacana. Como essa matéria... Você vê que o que vale para um não vale para o outro. O ponto A não é onde a reta corta o eixo X. Até porque, dá uma olhada aqui, colega. Tá vendo a reta? Olha, o eixo X é esse, né? Esse é o eixo X. A reta tá cortando ele aqui, ó, em menos alguma coisa. Não é 0, também não é menos 1, é menos algum bodega lá, alguma coisinha, menos 0,7, sei lá. Então perceba que o nosso A vale 2. Se fosse o ponto onde corta o eixo X, a reta estaria passando aqui, ó, nesse ponto. Então não é essa a resposta, tá? Mas eu vou dar essa resposta agora. Posso apagar isso aqui, ó? Pode. Beleza. Então, simbora. Vocês já aprenderam, então, o que é o coef linear. O coeficiente linear. Mas, gente, lembre-se que esse nome pouco importa, gente. O que importa é você saber que numa equação de reta, o número que está sozinho é onde vai cortar o eixo Y. Acabou. O número que está sozinho é onde vai cortar o eixo Y. Já era. Isso é o que você precisa saber.
Então tá aqui, ó, coeficiente linear. Agora eu vou colocar o coef diferente, o outro. Agora, gente, eu vou te mostrar quem é o cara A. Quem é o cara A? O cara A, gente, ele também tem um nome lá, coeficiente, né? Mas basicamente, o A, ele vai me dar a inclinação da reta. O A, gente, é quem vai me dar a inclinação da reta. Ou seja, se eu tiver um A grandão, essa reta, ela vai ficar cada vez mais assim, ó. Um A grandão. Se eu tiver um A pequenininho, essa inclinação da reta vai fazendo isso, até ela ficar bem horizontal. Quando o meu A valer 0, essa reta vai ficar desse jeito. Beleza? Tá bom? Tá bom? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Beleza? Olha só. Vamos lá de novo. Quando o meu A valer 0, perceba, se o A valer 0, essa parte do x vai embora. Então vai ficar y igual a 1. Y igual a 1 é uma reta assim, ó. Aqui, ó. Vou colocar ela melhor aqui, ó. Aqui em cima de 1, ó. Em cima do 1. E ela é eternamente em cima do 1, porque o x vale 0. Então, gente, o A, ele vai me dar a inclinação da reta. Se o A for grandão, esse cara vai ficar assim. Se o A for pequenininho, ele vai diminuindo a inclinação da reta. Tá bom? Mas eu vou te mostrar a inclinação da reta através do meu desenho. Olha o que eu vou fechar aqui, ó. Olha aqui, ó. O que eu vou fechar? Olha aqui, ó. Tá olhando? O que eu vou fechar aqui? Olha só. O que eu fechei aqui? Um triangulinho. Um triângulo, gente. Pessoal, é triangulinho ou trianglinho? Tá aí, algo que é importante a gente saber, né? Trianglinho ou triangulinho? Fica aí o questionamento, tá? Vou fazer uma pesquisa em casa pra gente chegar nessa resposta. Pessoal, dá uma olhada nisso. A inclinação da reta, e aí eu vou te ensinar algo que eu tenho certeza que muitos não sabem. A inclinação da reta é dada pela tangente do ângulo alfa. Gente, vocês já ouviram falar de seno, cosseno e tangente? Já? Ou não? Ou nunca ouviram? Já. Ouvimos falar acho que no 7º ano. Professor. Caramba, gente, vocês estão estudando na escola da NASA, meu? Vocês aprendem essas coisas muito cedo. No 7º ano, vocês já viram seno, cosseno e tangente? Sim, aham. Mas acho que a gente não lembra, não. Eu, pelo menos, não lembro. Tudo bem, não importa que não lembre, mas se vocês já viram, já é um grande passo. Gente, na matemática, toda vez que eu tenho um ângulo, e aí o meu ângulo é esse aqui, ó. Esse ângulo alfa. Tá vendo que a minha reta está em torno desse ângulo alfa, ó. Se eu quiser esse ângulo alfa diminuindo, a reta vai fazendo isso. O ângulo alfa é o que está na minha reta. A tangente do ângulo alfa, gente, é igual à inclinação da reta. Decorem isso é importante vocês saberem. Quando eu tiver uma reta e alguém quiser saber a inclinação dela, eu traço um triângulo e acho a tangente dela. Agora, o que é a tangente de um ângulo num triângulo retângulo? Ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pessoal, isso você deve ter ouvido falar, né? Cateto oposto dividido pelo adjacente. Bom, olha só aqui, gente. Olha só aqui. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu tenho um triangulinho. Esse lado, você lembra que chama de cateto? Esse outro lado aqui, você lembra que esse outro aqui, ó, também chama de cateto? Agora esse lado aqui, ó, que eu vou traçar uma reta preta em cima dele, ó. Esse lado aqui, de preto. Como é que chama esse cara? Hipotenusa. Lembra dela? A hipotenusa? Então tá.
Você já lembrou, então, que esse é o cateto, esse outro é o cateto e esse cara aqui, hipotenusa. Beleza? Então, a minha tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então, ó, eu vou escrever aqui, ó. A minha tangente de alfa é igual a cateto oposto. Pessoal, se esse é o meu ângulo alfa, vocês concordam comigo que esse cateto aqui, ó, esse cateto está grudado no ângulo alfa e o outro cateto está lá do outro lado. Então, ó, quem é grudado no ângulo alfa? Para fazer o ângulo alfa, eu preciso da hipotenusa e de um cateto. Então, certamente, o outro cateto que sobrou é o que a gente chama de cateto oposto. É o que está lá do outro lado do ângulo. O ângulo está desse lado de cá, o cateto oposto está do lado de lá. Beleza? Cateto que é oposto ao ângulo. Por isso que chama cateto oposto. E aí, gente, vamos dar uma olhada no tamanho do cateto oposto? Dá uma olhada, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5, 6. Vocês percebam que o tamanho disso daqui vale 6 metros? Perceberam? Por quê? Ó, aqui vale 7, aqui vale 5 e aqui vale 3, né? Perceba, se eu estava em 1, eu andei até 7, quantos eu andei? 6 metros. 6 metros. Então a tangente de alfa vai ser 6 metros, dividido por... Galera, eu estava em 0 nesse ponto. Eu andei 1 para cá, andei 2, andei 3 para lá. Andei 3 metros para a direita. Então, o cateto oposto dividido por cateto adjacente vai dar o 6 sobre 3. 6 sobre 3 equivale a 2. E o 2, gente, é exatamente igual ao valor A. O 2 é exatamente igual ao valor A. Perfeito? Então, gente, o que você precisa saber dessa primeira aula sobre retas? Que o número que está sozinho é o número que corta o eixo Y. E o número que multiplica o X é o que vai dar a inclinação da reta. Então, se for um número muito grande, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se for um número 1000, se for um número 1000, essa reta ela vai ser praticamente assim, ó. Praticamente assim. Beleza? Se for um número muito alto. Por quê? Para dar um número muito alto, significa que o cateto oposto é muito, muito, muito maior que o cateto adjacente. E um triângulo tem um cateto oposto muito maior que o adjacente se ele for assim, ó. Se ele for desse jeitão, tá? Beleza? Então, gente, perceba aí. Numa equação de reta, o 2 é o coeficiente que vai dar a inclinação, tá bom? E o 1 vai ser o cara onde corta o eixo Y. Esse cara chamado A também tem nome. O nome dele, tecnicamente, é chamado de coeficiente. Olha agora o nome. Angular. Coeficiente angular. Beleza, gente? Então, decora isso aí, aprende isso aí que eu falei, tá? Que é muito importante para você entender funções na física. A física ela vai utilizar muito esses conceitos de função. Então, gente, quem é o A é quem vai dar a inclinação. Se for muito grande o valor A reta é assim, ó. Se for muito pequenininho, tendendo a zero, assim. Beleza? Beleza. Pessoal, e se o A for negativo? Se o B for negativo, não tem problema. Aonde vai cortar a reta vai ser no valor. O B é onde corta o eixo Y. Agora, e se o A for negativo? Como é que vai ficar essa reta? Pessoal, se o A for negativo, a reta vai ficar assim, ó. Tá? É a única diferença que faz. Se o A for negativo, a reta ficará desse jeito. Tá bom? Ou assim, ou assado, ou assim, ou assim. Mas ela vai ficar nesse sentido. Porque se ele for diminuindo, à medida que eu aumento o X, o Y diminui. Então eu vou para cá, o Y diminui. A reta vai ficar desse jeito. Beleza, galera? Conseguiram compreender essa ideia de funções? É uma ideia difícil, hein, gente? É uma ideia difícil. Pessoal, perceba aqui, ó, olha a função dele. Y é igual a... y é igual a 2x mais 2.
Aonde a reta corta o eixo Y? Ó, dá uma olhada, ó, no ponto aqui, ó. No ponto 2. Por quê? Porque esse é o coeficiente... Cadê? Coeficiente linear. Tá bom? É isso que você precisa aprender da aula de funções. Tá bom? Olha aqui. Se o A for positivo, olha aqui, ó. E se o B for positivo, se o A for negativo, ó, quando o coeficiente angular é negativo, tá bom? É o que eu acabei de falar pra vocês. Beleza, gente? Então, vamos ver se a gente faz. Deixa eu ver se tem mais conteúdo aqui hoje. Não, esse módulo de hoje acabou, tá? Então vamos ver se a gente faz esses exercicinhos aqui, ó, bem suaves, né? Bem dibas, como diriam meus alunos. É dibas, professor. Então, beleza. Então aí com o seu caderninho. Vocês estão online, gente? Fala comigo. Alguém aí? Alô? Estamos, professor, estamos sim. Obrigado, viu? Valeu, valeu. A gente se sente só dando aula assim. Pessoal, cadê vacina? Cadê a vacina? Que eu quero tomar vacina pra gente ir pro presencial logo. Eu quero vacina. Pessoal, vou apagar isso aqui e a gente já faz o exercício. Mas enquanto isso, velho, já vai lendo e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Tranquila essa ideia de funções aqui? Ou foi muito difícil, muita coisa? Fala aí. De boa ou não de boa? É um conteúdo meio chatinho, mas... Parece matemática, não parece igualzinho matemática? Parece muito com desenho geométrico. Sim. E aí eu não gostava de desenho geométrico quando eu tinha. Fiquei super feliz por não ter mais depois do ensino médio. Aí não é tão difícil, mas é meio chato. É, sim, concordo. Matemática eu acho que é assim, né? Não é tão difícil, mas é bem chato. Coitado da matemática, né? Vocês estão tendo aula com o tio Vone de matemática? Ou é com o Wesley? Matemática é com o Wesley e o Vonivaldo da Química. Ah, entendi. O Vonivaldo tá tiozinho já também, né, meu? Já não é mais aquele jovem, né? Coitado. Você fica sabendo que eu tô chamando ele de velho na aula. Coitado. Vamos lá, pessoal. A velocidade V de um carro de corrida varia com o tempo t segundo em uma relação do tipo V igual a 20 mais 4t. T é medida em segundos e V é medida em metros por segundo. Essa relação é válida para t variando entre 0 e 10 segundos. Calcule a velocidade do carro no instante t1 igual a 0 e t2 igual a 10 segundos. Pessoal, se você leu dessa maneira, eu tenho certeza que você não vai acertar em coisa nenhuma. Não existe ler um exercício assim. Então vamos lá. Eu sei que tinha um carro nessa brincadeira. Ó. A velocidade V de um carro de corrida varia com o tempo em segundo e numa relação do tipo... Então já escreva aí. V é igual a 20 mais 4t. 20 mais 4t. Pessoal, onde que a reta corta o eixo Y? No 20, tá? Aonde que a reta corta o eixo Y? No 20, tá? Então se eu tivesse um gráfico assim, ó, eu sei que a minha reta seria algo desse tipo assim, ó, tá? E que valor seria esse aqui? 20. Por quê? Porque esse é o coeficiente linear, tá? E por que eu fiz bem inclinadona? Porque o número é 4. À medida que eu ando 1 em x, ele sobe 4 em y, tá? Então, é isso que você tem que começar a aprender. Olha, V igual a 20 mais 4t, quem é o número que está sozinho? É o 20. Então, quem é o B? O Bzão agora é esse cara. E o Azinho é igual a 4, tá bom? Beleza, mas isso não tem nada a ver com exercício. Vamos lá. Essa relação é válida para t variando entre 0 e 10. Então, a velocidade do carro nos instantes t igual a 0 e t igual a 1. Ah, isso aqui, gente, pelo amor, né? Então, velocidade no instante t igual a 0, quanto que vai dar? T igual a 0 dá 20, só que qual era a equação? Metros por segundo. A unidade, perdão, metros por segundo.
tá? E a outra é o V para T valendo 10 segundos. Então, T valendo 10 segundos, 4 vezes 10, 40, mais 20, 60 metros por segundo. Gente, 60 metros por segundo. Esse carro tava rápido, hein, gente? Esse carro tava rápido. Aqui, ó, só substituir. 60 metros por segundo é quantos quilômetros por hora, gente? 60 metros por segundo. Quantos quilômetros por hora? Vezes, tá? Quanto daí? Quanto? 60 metros por segundo. Pessoal, é só multiplicar por quanto? Vocês sabem transformar quilômetros por hora para metros por segundo? É 3,6, né, professor, que multiplica? 3,6, exatamente. Agora eu vou te perguntar aí, ô colega, que eu não sei seu nome. Como é que Bia, beleza, você sabe que é 3,6. Aí a pergunta que eu te faço é, por que 3,6? ótima pergunta. A gente Decorou. aprendeu isso Só em ciência. decoramos, né? Pessoal, olha só. Quando eu tenho metros por segundo e eu quero transformar em quilômetros por hora, perceba o seguinte, que 1 quilômetro aqui vale 1000 metros, beleza? Agora, 1 hora vale 3.600 segundos, tá bom? Então, esse 3.600 com 1000 é o que dá o 3,6, tá? Esse 3.600 com 1000. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, tá? Daqui para cá. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. O motivo do 3,6 é esse. Ó, metro em quilômetro dá 1000 metros. Segundo para hora dá 3.600 segundos. Porque 1 hora dá 60 minutos vezes 60 segundos. Tá bom? Então é daí que veio esse 3.600. Mas, tá, isso não tem nada a ver com a aula. Quer dizer, tem a ver com a aula sim, mas fugimos um pouco. Ele pede para eu construir um gráfico, pessoal. Ele pede para eu construir um gráfico. Pessoal, quando eu desenhar um gráfico, que figura vai aparecer no gráfico? Vai aparecer uma reta, uma circunferência, uma parábola, uma estrela, um desenho. Vai aparecer que figura? Uma reta. Por que eu sei que vai aparecer uma reta? Ora, pois, porque a variável t está elevado à primeira potência. Quando eu tenho uma situação como essa, eu sempre terei equação do tipo reta, tá bom? E aí, ó, dá uma olhada no gráfico que ficou. Eu não vou fazer o gráfico todo, porque eu tô com preguiça. Na verdade, porque o dele vai ficar mais bonitinho. Então, dá uma olhada aqui nos pontos que ele plotou. Gente, quando t vale 0, a velocidade 20 segundos. Então, ó, quando t vale 0, a velocidade 20 metros por segundo. Então, ó, t aqui que está nas abscissas, quando t vale 0, andei até 0. Agora, 20 segundos em v, aí eu ando aqui para cima. Cheguei aqui nesse ponto. Plotei ele, marquei aí o ponto. Agora, quando t vale 10 segundos, então eu vou andar até lá 10 segundos, ó. Andei até aqui. Quanto que vale a velocidade? Vale 60. Eu tenho que subir, ó. Subir até 60. Beleza? E aí tracei o outro ponto. Pessoal, se eu tenho 2 pontos, eu já consigo traçar uma reta, né? Então aí eu liguei esses 2 pontos aqui. Legal? Então se alguém me perguntasse aí, por exemplo, aproximado, gente. Aproximado. Vê se você consegue ler aproximado. No tempo igual a 5 segundos. Qual era a velocidade do carro? Tempo igual a 5 segundos. 60 metros, 30 metros por segundo. Não, não é uma boa essa. Tem que olhar um pouco melhor o desenho. Vou dar um zoom para você. Ó, 40. Ó, perceba que aqui no meu mouse é 2, aqui é 4, aqui é 6. Se aqui é 6, o 5 é mais ou menos aqui no meio, não é?
O 5, então sobe ele, ó. Chegou aqui, ó, neste valor. E esse valor é 40, beleza? Chegou esse valor 40, tá bom? Beleza? E aí vamos ver se bateria mesmo? Pega lá o 5, ó. O 5 substitui aqui, ó. O 5, 4 vezes 5, 20. Mais 20, 40. Então é exatamente 40. Tá, beleza? Mas você não precisaria dessa continha aqui não. Se você tivesse essa reta, o gráfico, você conseguiria já chegar lá, tá bom? Beleza, gente. Isso aqui é bem easy, né? Bem tranquilinha. Vamos lá. Olha essa aqui, modelo Enem, ó. Ó, já tem um monte de coisas aí. Vamos lá. O EPA, Universidade Estadual do Pará. Nossa, uma baita de uma faculdade boa. No mês de setembro, aconteceu em todo o Brasil a Semana do Trânsito. É mesmo, eu nem sabia disso. Levantamentos diversos foram apresentados à sociedade. Bom, a mim não foi apresentado nada, tá? Só para falar. Os números do trânsito são alarmantes. De 1980 a 2000, foram registradas mais de 600 mil mortes no trânsito. Ô louco, gente! Pelo amor de Deus! Em 20 anos, morreram 600 mil pessoas no trânsito, devido a ruas mal conservadas, sinalizações deficientes e motoristas embriagados. Essa aí, é óbvio que não dá certo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A pessoa quer beber e depois quer dirigir e aí não quer que dá merda. É lógico que vai dar merda, tá? Desculpa ser moralista assim, mas pelo amor de Deus, né? O cara quer beber e dirigir não dá certo, tá? Preocupados com os constantes problemas... Calma lá, deficiências técnicas. Ué, o que aconteceu aqui? Pronto. Preocupado com os constantes problemas, um técnico do Detran fez uma verificação em um semáforo de cruzamento de vias. Após contar várias vezes a quantidade de veículos que atravessam o cruzamento com o sinal aberto, registrou esses dados no gráfico a seguir, tá? Então, olha só, de 0 a 10 segundos, andou aqui, ó, passaram 10 veículos. De 11 a 20 segundos, andaram 12 veículos. De 21 a 30 segundos, andaram mais 12, passaram veículos, né? Atravessando no sinal aberto. E de 31 a 40 segundos, passaram apenas 2. Tá bom? E aí, gente, ele fala, com base, aqui eu vou deixar para vocês. É que vocês têm a resposta, né? Então fica bem chato, né? Mas tá bom. Eu queria que vocês não olhassem a resposta agora, tentem não olhar e respondam aí para mim. Nos 10 primeiros segundos, 12, nos 20 primeiros segundos, tarará, tarará. Nos 30 primeiros segundos, tarará, tarará, tarará. E aí, vai lá e me fala quantos carros passaram, qual é a alternativa, se é A, B, C, D, ou E, ou F, ou G, ou qualquer uma delas aí. Vai lá e tome o seu tempo. Se quiser ler de novo, pode ler de novo. E aí, pessoal, alternativa? Alternativa? Fala aí uma, gente. Professor, eu acho que é A. Você acha que é a A? Vamos analisar, gente? Então dá uma olhada, ó. Nos 10 primeiros segundos é do 0 Não, falei errado. então até o 10. Perceba que nele passaram apenas 10 veículos, tá? Então a A já não pode ser. Vamos lá, nos 20 primeiros segundos passaram 10 mais 12, não é isso? 22 carros, então a B também não pode ser. Nos 30 primeiros segundos, é até aqui, não é? De 0 até 30.
Então, perceba, passou 12, 12, mais 10. Gente, pera aí, rapidinho. Pera aí. Oi, amor. Ô, tô vendo. E aí? Meio-dia e meia. É o horário da Santa Lúcia lá, tranquilo. Por isso que eu falei, vai ser complicado para o almoço. Mas bom, foi mal, gente. Tava ocorrendo uns barulhos ali na casa e eu fui ver se era ladrão, tá? Mas eu já dei boas-vindas ao ladrão, já dei uma aguinha lá pra ele. Pessoal, nos 30 primeiros segundos, então tá errado, né? Porque entrou 12 mais 12, 24. Com mais 10, 34. Então, ó, nos 30 primeiros segundos atravessaram 34. É a letra D. D de Deus, né? D de Deus certo, a alternativa D. D de... é isso aí, tá? D de é isso aí não, D de D. Beleza? Então tranquilo essa aí, né? Tranquilo. E nos 40 segundos, por que não é 34? Nos 40 segundos, ó, é aqui no final 40 segundos. Não é no 31, é nos 40 primeiros segundos. Então, passaram 10, mais 12, mais 12, mais 2. Então era 34, com mais 2 dá 36. Fechou? Então, não pode ser essa resposta. Olha essa aqui, gente. Vamos ver como é que é essa aqui, ó. Caramba, gente, essa aqui é grande, hein? Essa aqui é grande. Vamos ler ela aí. Vamos ler ela aí. Sesgran-Hill, tá? Sesgran-Hill. A nova lei de trânsito, datada de junho de 2008. Então, calma aí, isso. A nova lei de trânsito, datada de junho de 2008, foi batizada de Lei Seca, por aumentar a vigilância na condução de veículos. Caramba, é desde 2008 já essa lei? Antiga já, hein? Assim, o artigo 306 da referida lei torna crime o quê? Conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Legal. Então, vamos lá. Um homem de 70 kg vai a um bar à noite e, entre 20 e 22 horas, consome uma dose de uísque e 2 copos de chopp. Caramba, tava inspirado o garoto, hein? O gráfico abaixo representa a quantidade de álcool no sangue desse indivíduo em decigramas por litro, tá? Em decigramas por litro, ao longo das horas do dia. E a tabela apresenta informações sobre a quantidade de álcool no sangue, tá? Opa, calma lá que eu li errado. E a tabela apresenta informações sobre os sintomas de intoxicação por álcool com a correspondente quantidade de álcool no sangue. Perdão, desculpa. Esses sintomas variam de indivíduo para indivíduo. Fechou? E aí, dá uma olhada aqui, ó. Nível de álcool no sangue. Então, ó, que hora que ele bebeu mesmo? Entre as 20 e 22, tá? Então, ó, álcool no sangue e horas da noite. Das 19 pra frente, ó, começou a aumentar. E aí, ó, ficou chapadão aqui, ó, bebaço. E daí parou de beber, né? E aí o nível de álcool dele começou a cair, tá bom? Beleza, a gente entendeu o gráfico aí mais ou menos. Vamos ler a tabelinha aqui, ó. O homem citado estará possivelmente com descoordenação motora e novamente sóbrio para dirigir, respectivamente, a partir de... Então vamos lá, calma. O que ele pergunta é... Primeiro, o homem estará com descoordenação motora, ou seja, ele está chapadão. O homem está bebão a partir de que horas? E depois ele está sóbrio a partir de que horas? Então, vamos lá, calma que a gente precisa ler o gráfico aqui, ó. Se ele tiver de 0,1 a 0,4 gramas de etanol por litro no sangue, significa que ele está sóbrio, tá? Então, nenhuma influência aparente. Se ele tiver nessa outra faixa, euforia, e aí olha só os sintomas: perda de eficiência, diminuição da atenção, do julgamento e do controle. Se ele tiver com essa faixa, excitação,
Então, ó, instabilidade das emoções, descoordenação motora, menor inibição e perda do julgamento crítico. O cara já é loucão, né? 2,5 a 3, é confusão, olha que loucura. Vertigens, desequilíbrio, dificuldade na fala e distúrbios das sensações. Aqui o cara já tá bebaço, falando torto, né? 3,1 a 4, estupor, eu nem sabia essa palavra, não conhecia. Apatia e inércia geral, vômitos, incontinência urinária e fecal. Meu Deus, o cara tá zoado. Se ele tiver de 4,1 a 5 gramas no sangue, ele pode estar em coma. Então, inconsciência, anestesia ou possivelmente em morte, tá? E acima de 5 é morte. Nossa, gente, que legal, né? Que legal assim, que doido, né? Legal de curioso. Pessoal, então, olha só, a partir aqui é decigramas por litro, né? Então perceba, gente, que o problema está nas unidades. Aqui é grama por litro e aqui é decigrama por litro. O que é decigrama, gente? Vou jogar aqui no Google para vocês. É a grama dividido por 10. Então, ó, decigrama. Decigrama, gente, é 1 grama dividido por 10. Ah, eu pensei que ele ia ter uma continha aqui, ó. Quanto vale uma decigrama? É 0,1 grama, tá bom? Então, gente, decigrama, eu vou pra lousa agora. Vou pra lousa. Cadê minha lousa? Ó, 1 decigrama é igual a 0,1 gramas. Beleza? É igual a 0,1 grama. Ou seja, também, eu vou falar mais um número importante. Então, se eu tiver 10 decigramas, isso vai equivaler a 1 grama. Não é verdade? Ó, multiplico por 10 aqui, multipliquei por 10 aqui. Então, 10 decigramas é 1 grama. Tá bom? Por que isso é importante? Para você entender aqui que nesse nível de álcool dele é por decigramas. Ou seja, aqui no 10, ó, tá vendo aqui no 10? É quando ele na verdade tem 1 grama. No 10 tem 1 grama. Beleza? No 10 é 1 grama. No 12, 1,2 até 1,4. Beleza? Então, vamos olhar. A partir de que momento, gente? A partir de que momento ele pode dirigir? Bom, a partir de quanto ele pode dirigir? Se ele tiver 0,4 ou menos, não é isso? 0,4 ou menos, tá bom? Então, gente, o 0,4 nesse gráfico é representado como o 4, tá bom? Vocês conseguem entender que o 4 aqui é o 0,4 lá? Conseguem? Porque tudo eu divido por 10. 1 decigrama para grama é dividir por 10. Então, se eu soubesse fazer uma reta aqui, eu queria saber fazer uma reta, mas eu não sei fazer. Mas olha só, se eu pegar no mouse aqui reto, ó, 0,4 é no 4 aqui. Então, olha só, ó. Se eu for retinho aqui, ó, retinho. Ó, é mais ou menos nessa hora aqui, ó. A partir dessa hora, vocês concordam comigo que aqui, ó, às 4 horas da manhã, ele tá com 0,4 no sangue? Vocês conseguem enxergar isso? Fala aí comigo, vocês. Conseguem enxergar? Aqui, ó, com 0,4 se for reto aqui, ó, dá mais ou menos 4 horas da manhã. Então, gente, eu já sei que a partir das 4 horas da manhã ele começa a ficar sóbrio. Ele já pode dirigir de novo, porque aí a concentração dele tá 0,4 e só diminui. Então, assim, de bate-pronto, a alternativa é a B. De bate-pronto, a alternativa é a B. Eu nem olhei a resposta desse aqui. É B mesmo? É B mesmo, tá aqui, ó. De bate-pronto, a alternativa é a B. Por quê? Porque eu analisei isso. Mas agora vamos olhar o horário da descoordenação motora. Pessoal, vocês concordam comigo que, ó, até 0,4 o cara pode dirigir, né? Se ele pode dirigir até 0,4, então significa que, ó, até esse período aqui, ó, até as 19 e pouco,
até as 19 e pouco ele ainda pode dirigir. Das 19 e pouco, chegando nas 20, aí ele já está proibido de dirigir, já o nível do álcool dele fica grande, tá? Então, ó, descoordenação motora é a partir das 20. E ele vai ficando sóbrio de novo a partir das 4. 4 horas da manhã, o nível de álcool dele estava 0? Não estava 0 não, mas só que estava em 0,4, suficientemente para ele poder dirigir de novo. Beleza, gente? Suave? Suave. Então, pessoal, agora eu vou deixar um tempinho aí, ó. Vocês têm o livro aí, não tem? Tem o livro, não tem? Todo mundo tá Sim. com o livro ou nem todo mundo tá com o livro? O Matheus não tá com a apostila. Oi? Só o Matheus que não tá com a apostila. Poxa, coitado do Matheus, gente. Ô, Matheus, você vai me perdoar aí, mas a gente vai ter que dar uma treinada agora, tá? Então... A Yasmin também A não Yasmin tá? também tá. Putz. Então tem uma galera, só temos, ó, 7 alunos, 2 não tem apostila, é uma galera. Mas dá pra mandar foto. Dá pra mandar foto? É, mas vai ser difícil, porque a apostila de vocês é impressa, não é? Aham. Então tá. Gente, vamos lá. Fazer de cabeça aqui. Vamos lá. Dar as coordenadas dos pontos indicados no gráfico. Pessoal, o ponto A. Tá vendo que eu tenho aqui, ó? Letra A tem... Calma lá, vou colocar minha lousa aqui. Você tá vendo que a letra A... Ela tem algo assim. A igual... Abre parênteses. Tananã. Fecha. Tananã. Tem 2 números para você colocar. Que 2 números são esses? Bom, aqui são as coordenadas X e a coordenada Y. Que você vai... Nossa, olha esse Y. Tá bom? Coordenada X e coordenada Y que você vai precisar colocar. Então, gente, basicamente, parte sempre do zero. Eu vou fazer o ponto A com você, que aí você vai entender, ó. Ó, na ponta do mouse é onde eu estou, tá? Na ponta do mouse é onde eu tô. Então, olha só, para eu chegar lá no ponto A, o que eu tenho que fazer na reta X, ó? Andei 1, andei 2, andei 3, andei 4, andei 5. Gente, vocês percebam que para chegar no ponto A, eu andei 5 em X? Foi isso. Tá, e em Y? Em Y não é para cima e para baixo? Pessoal, eu tive que andar para cima e para baixo para chegar no ponto A? Não. O ponto A eu não andei nem para cima e nem para baixo, eu só andei na horizontal. Então, o Y aqui do ponto A vai ser igual a 0. Fechou? Igual a 0. E aí já era, gente. Olha como é besta o ponto A. Então, gente, quero que você faça aí o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto F, o ponto G e o ponto H. Tá bom? Faz aí pra gente. Sushi? Sushi. Vem, amor. Tava dormindo. Olha. Amor, tava dormindo, bichinho. Pessoal, alguém dá um sinal aí quando tiver terminado o ponto A, B, C, F, G e H. Tá? Alguém dá um grito aí. Ah! Eu terminei já. Caramba, meu, que velocidade é essa aí? Professor, o nome do seu cachorro é Sushi? Sushi. Meu Deus. Bacana, né? Muito legal. Ele é muito pequenininho, gente. Tipo, ele cabe nas minhas 2 mãos, assim, ó. Ele cabe aqui, assim. Tem 40 dias de vida só. Pessoal, já terminaram? Posso colocar a resposta aqui para ver se vocês acertaram? Vamos lá. Ó, ponto A é o 5 e o 0. Ponto B, seu de vocês deu 8 e 5?
Confere aí. Ponto Sim. C, 2 e 4. Ponto F, menos 4 e 0. Ponto G, 0 e menos 5. Ponto H, 4 e menos 4. Todo mundo conseguiu chegar nesses valores? Se não, anotem aí. E aí depois você estuda um pouco. Tenta olhar onde que é. Fechou? Beleza! Agora, gente, o exercício é o contrário. O exercício é o contrário aqui, ó. Agora eu tenho um monte de pontos e aí vocês localizam ele aí. Eu vou localizar o primeiro, lembrando que aqui, ó, quanto que vale 1 centímetro aqui, gente, ó? 2 quadradinhos. Aqui muda, aqui muda. 1 centímetro vale 2 quadradinhos. Então, olha só, o ponto A, ele está em x igual a 0, então é aqui. E em y, ele é igual a 2. Então, todo mundo enxerga que o ponto A está aqui, ó, na ponta do meu mouse? Ponto A está na ponta do meu mouse. Vocês enxergam isso? Sim. E o Sim. ponto B está aqui, ó. Já consegue enxergar que o ponto B está aqui, ó, agora, na ponta do mouse novo, aqui, ó. 0 e menos 2 em y. Ponto C, faz o ponto C aí. Ponto C. Terminaram? Certo, terminei. Terminou? Maravilha, maravilha. Agora, gente, nós vamos ter... Eu vou dar um tempinho para vocês agora fazerem essas duas aqui, mas utilizem régua, gente. Ah, o meu tem as respostas aqui, ó. Caramba, meu. Eu queria uma apostila sem respostas. Vocês têm ela online, assim? Digital? Professor, eu acho que não. Vocês não têm? Alguém tem aí ela digital? Sim, sim, não tem. Ah, eu queria ela sem as respostas, porque sim, eu queria sem as respostas. Pessoal, faz aí. Agora constrói dois gráficos rapidinhos aí, ó. Um é esse gráfico, ó, y é igual a 2x, faz aí a 3 e a 4. Beleza? Que eu vou me concentrar na 5 aqui e aí a gente vai embora. Beleza? Vou me concentrar na 5 e aí a gente vai embora. Mas eu quero que você faça a 3 e a 4, beleza? Quem quiser aí, eu vou pedir pra... Quem quiser não, né? Vou escolher alguém aqui pra compartilhar, pra ligar a câmera aí e me mostrar os gráficos. Não precisa nem botar carona não, mostra só os gráficos. Só pra sacanear vocês, pra vocês não ficar paradão aí. Eu vou fazer também os gráficos, já que não tô fazendo nada também, eu vou fazer os gráficos. Isso aqui é mais aula de matemática do que qualquer coisa. Podia passar essas aulas pro Wesley, não. Pessoal, qual que era a primeira equação? Ela era y é igual a 2x. Bom, esse gráfico é bem suave, né?
Quem tem caderno quadriculado aí, pode fazer no caderno quadriculado. É bem mais rápido, né? Y é igual a 2x e o outro é y é igual a x mais 2. Beleza, gente. Vamos usar o jeitinho mais facinho de fazer. Quando x vale 0, y vale 0. Então, ó, o primeiro ponto eu já tenho. Quando x vale 1, o meu y vai valer 2. Então, olha que simples esse gráfico. Quando x valer 1, o meu y vai valer, ó, 1, 2. 1, 2. Vamos cruzar as informações? E aqui, ó. E aqui. E aí, gente, cheguei já na resposta no gráfico. Eu tenho um ponto, tenho outro. Agora eu posso traçar a reta. Acabou o primeiro. O primeiro acabou. Só isso. Perceba, gente, que a reta está cruzando o eixo y no 0, 0. Lembra que era ax mais b? Quanto vale o coeficiente linear? 0, ó. Não tem ninguém. Mais 0. É a mesma coisa que está escrito isso, ó. Mais 0. Não é a mesma coisa? 2x mais 0. Então, a reta vai cortar o eixo y no ponto 0. Olha, que massa, pô. Que massa. Beleza? Bom, eu já sei, então, através desse conhecimento, que a reta ela vai cruzar o eixo y no 2 aqui, não vai? Ó? Então, já vou colocar aqui de cara para você. Ó. De cara para você. De cara para você. Ó. 1, 2. Eu já sei que um dos pontos desse outro cara aqui, ó, é aqui. Por que que eu sei que é aqui, gente? Porque é o coeficiente linear. É onde a reta cruza aqui, ó, o 2. É onde a reta cruza o eixo y. Beleza, gente? Então, esse é o ponto que diz quando x vale 0, y vale 2. E aí quando o x valer 1, o meu y vai valer 3. Beleza? Deixa eu incumpridar isso aqui um pouco. Já era. Então, ó, 1, 2, aqui é 3. Quando x valer 1, quando x, acho que eu estou na frente, quando x valer 1, y igual a 3. Então agora eu vou cruzar as informações. Cruzando as informações, cheguei nesse cara aqui, ó. Cheguei nesse cara aqui. Bom, agora eu posso só traçar as retas. Pessoal, os de vocês, ficaram mais ou menos parecidos com isso? Professora, sua câmera sumiu. A minha câmera sumiu? Pelo menos pra mim, não sei se é só Não, que sumiu. sumiu aqui pra mim também. Ah, a bateria do meu celular acabou. Putz. Nossa, mas já, gente. Carreguei o celular ontem. Pessoal, então tá, eu vou mostrar aqui como é que deveriam ter ficado, ó. Cadê? Ó, o primeiro gráfico assim, ó. Ficou assim. E o segundo gráfico assim, ó. O segundo gráfico. O de vocês ficou desse jeitão? Sim. Maravilha, Nicole. Então, show de bola. Agora, gente, nós vamos então caminhar para o último exercício aí. Queria que vocês lessem ele. E agora eu tô sem minha lousa para responder aqui, porque a bateria do celular acabou. Mas eu juro que eu te ajudo nesse exercício, tá? Não vou deixar você sozinho, não. Ó, eu quero que você faça esse.
E aí me diga se é a alternativa... Cadê? A, B, C, D ou E. Calma aí que eu tenho que diminuir um pouco aqui, senão não vai dar pra ler. Ainda não dá? Isso, tá aqui, ó. Que estão na lousa. Nossa, gente, eu não acredito. O celular de vocês, ele plugou na tomada, já dá pra ligar ele? Ou tem uns que não dá? O meu tá aqui na tomada e não tá ligando ainda. Tudo bem. Lê aí, gente, e tentem... Tem que esperar dar uma carga, professor, Tem que pra dar ele um conseguir pouquinho, ligar. né? Então tá, então esse finalzinho de aula vai ficar sem lousa, mas... Tá aqui, vou ligar minha câmera aqui, sei lá por quê, só pra gente se ver mesmo. E aí, gente? Como fazer esse exercício? Para corpos homogêneos, maciços e feitos do mesmo material, a massa M, medida em quilogramas, varia com o respectivo volume V, medido em metro cúbico, de acordo com o gráfico representado a seguir. Então, gente, é a massa pelo volume, tá bom? Então, tá dizendo aí que quando eu tenho 5 metros cúbicos de quê? De alguma coisa, ele não fala que material é, né? Quando eu tenho 5 metros cúbicos de um material, eu tenho 10 quilos dele. Pessoal, isso daí é algo leve ou é algo pesado? Você acha? É algo que é leve ou pesado? Algo que em 5 metros cúbicos eu vou pesar e deu 10 quilos. É algo leve ou algo pesado, assim, pro dia a dia? Algo leve? É algo muito leve. Sabe por quê, colega? Vocês... Oh, meu celular tá ligando. Vocês já viram uma caixa d'água, não já? A caixa d'água, ela varia de tamanho. Mas a caixa d'água aqui, a caixa d'água padrão da casa de quase todo mundo, ela é de 1000 litros. E a caixa d'água de quase todo mundo é de 1000 litros. Claro, eu já morei em casa de 500 litros de caixa d'água. Já na casa do meu pai, lá em São Paulo, tem acho que 1500 litros. Então, assim, varia. Mas, via de regra, é 1000 litros por caixa d'água. Aquela sua caixa d'água, aquele tamanho todo, dá para você entrar lá dentro como se fosse uma banheira, né? Aquele tamanho é 1 metro cúbico. Por que 1 metro cúbico? Imagine que a sua caixa d'água, ao invés de ser redonda, ela fosse retangular. Ela teria mais ou menos o mesmo tamanho de um quadradão que mede 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então chama de 1 metro cúbico. Então, gente, uma caixa d'água é 1 metro cúbico. Se eu tenho algo de 5 metros cúbicos aqui, ó, como mostra no desenho, seriam 5 caixas d'água empilhadas. Imagine que eu empilhe 5 caixas d'água de um material, sei lá, de água, ou de isopor, ou de qualquer coisa. 5 caixas d'água de um material é muita coisa, não é verdade? 5 caixas d'água é muita coisa. Pera lá, voltou? Aqui é tecnologia, rapá. Voltou aí, né, gente? Estão vendo ou não estão vendo? Agora voltou, professor. Agora voltou, o celular carregou ali. Então, olha só, gente. A sua caixa d'água, ela tem assim, ó, 1 metro por 1 metro. Então, a base dela é 1 metro por 1 metro. E ela tem altura 1 metro também. 1 metro também. Beleza? Essa é a sua caixa d'água. Tá aqui, ó. Essa é a sua caixa d'água. Ela tem, então, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Beleza? E aí, por isso que ela tem 1 metro cúbico. Agora, imagine essa caixa aqui, mais uma em cima, mais 2 em cima, mais 3 em cima, mais 4 em cima. Mais 4 em cima dessa ficam 5 caixas d'água. Que em 5 caixas d'água, imagine que elas estejam cheias de água, elas pesariam 5.000 quilos. Mas no material do nosso exercício pesa apenas 10 quilos. Ou seja, gente, imagine, é um volume gigantesco. 5 caixas d'água não cabe aqui dentro do meu quarto. Não cabe, não consigo colocar. E aí, pesando tudo isso, só dá 10 quilos,
é algo muito leve. É algo muito, muito, muito leve, tá? Mas aí, beleza. Isso era só título de curiosidade. Aí eu vou te dizer uma coisa. A densidade do corpo, μ, chamada de μ, é definida como a razão entre a sua massa e o seu volume. Primeira pergunta que eu quero fazer para o primeiro ano do ensino médio da Escola Uniouro, do Colégio Uniouro, é... Gente, o que é razão? Quando ele fala que a densidade do corpo é definida como a razão entre a massa e o volume. O que é razão? O que significa isso? Razão. Ah, professor, é quando eu estou brigando com alguém. Eu sempre tenho a razão. Não, não é isso. O que é a razão, gente? Divisão. Parabéns aí, ó, a Rafaela Bonini. Acertou. É divisão. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque, gente, a gente esquece ao longo da vida o que significa razão. Então, falou em razão, a gente está falando em dividir. Dividir. Então, quando ele fala que a densidade é a razão entre a massa e o volume, ele está dizendo que a densidade μ é igual a massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume. E aí acabou. O volume é V só, né? Não é vol. Volume é V. É a massa pelo volume. Agora sim nós vamos fazer as questões. Vamos lá. Com base no gráfico e em seus conhecimentos, tá? Podemos afirmar que a densidade do corpo vale 0,5 kg por metro cúbico. E aí, gente? Certo ou errado essa? A. Densidade do corpo vale 0,5 kg por metro cúbico. Lembrando que densidade é isso aqui, ó. É μ é igual a massa por volume. Falem aí pra mim, tá certo ou tá errado isso aí? Alô? Deve ter caído a conexão, não é possível. Acho que errado. Ah, a galera tá falando. Errado, professor. Errado, acho que seria gente, 2. errado. Porque ele deu uma invertida. Vocês repararam que ele inverteu? Quem é a massa? A massa é 10 kg. E o volume? 5. Então 10 dividido por 5 kg por metro cúbico vai dar 2 kg por metro cúbico. Então a alternativa A está errada. Tá? Errada. Gostaram da sonoplastia para errado? Vamos lá. A função que relaciona a massa com o volume nas unidades apresentadas é massa igual a 0,5 V. O que vocês acham dessa daí? Eu acho que essa daqui também tá falsa. Também está falsa? Por que você acha que ela está falsa? Bom, é a mesma ideia da outra, gente. É a mesma ideia da outra. Por quê? Olha só. Calma lá, vou pegar a lousa aqui. Vocês estão acompanhando a lousa aqui, ó. Se densidade é massa dividido pelo volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume. Não é verdade? A massa vai ser a densidade vezes o volume. Beleza? Agora, qual é a densidade do nosso objeto? Qual é a densidade? 2. Nós achamos, a densidade é 2. Então, a formulinha ficaria M é igual a 2 vezes V, tá? E M é igual a meio V, tá errado. Se fosse o número 2 aqui, estaria certo. Beleza? Justo ou não? Agora vamos lá, gente. Alternativa C de casa. Se o volume for 2 metros cúbicos, a respectiva massa valerá 4 kg?
Certo ou errado? Certo. 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 Certíssimo. Por quê? Vamos lá. Massa por volume. Então ele diz, se o volume for 2, a massa vai valer 4. 4 dividido por 2 dá 2, que a gente já tinha encontrado? Sim. Plim! Essa é a sonoplastia para certo, tá? Então a alternativa C, plim! E a D, pé! E a E, pé! Beleza? Gente, a densidade pode ser medida pelo coeficiente linear da reta. Pô, viajou bonito, né? O coeficiente linear só vai mostrar aonde a reta corta o eixo Y. Então perceba que a reta, ela parou aqui, mas ela cortaria aqui no zero, ó. Cortaria aqui no zero. Então é esse que mostra o coeficiente linear. Perceba que a equação m é igual a 2 vezes v é uma equação do tipo y igual a vezes x mais b. Porém o b vale zero. O b vale zero. E o a, coeficiente angular, é o 2. Por isso que essa reta está crescendo para cima. Bonitona. Beleza? Vamos lá. A D. Se a massa for igual a 8, o volume valerá 3. Gente, aí nada a ver. Se a massa é 8, o volume deveria valer 4, não é isso? Que daí 8 por 4 daria os 2 kg por metro cúbico. Fechou, gente? Agora faltam 2 minutos para acabar a aula. Terminamos essas aqui, ó. Terminamos essas aqui. É isso, gente. Terminamos esse módulo. A aula que vem entramos no módulo 3. Pessoal, vocês aguentam fazer as TCs do módulo 2 para a próxima aula? Quando que é a próxima aula? É amanhã, né? Professor, eu perguntar, o TC que a gente tem que anexar hoje até 2 horas da tarde, é o TC inteiro ou só aquela 1, a 2 e a 3 que o senhor tinha passado? Não, pode fazer só a 1 e a 2 e a 3, porque o combinado não sai caro, né? Eu não posso sacanear vocês, e senão ninguém vai almoçar, vocês vão ter que ficar fazendo isso. Quer ver? Todo mundo já fez pelo menos a 1 e a 2 e a 3? Sejam sinceros. Sim, eu fiz. A galera fez? Ah, então mais fácil. Então entrega só a 1, a 2, a 3, bate uma fotinho lá no Khan Scanner e entrega. E aí eu vou colocar, eu vou pensar numa data aqui, mas eu já vou colocar no AVA uma tarefa. Então eu vou escrever aqui, ó, tarefa de casa, módulo 2. Aí eu vou dar uma olhada lá no módulo 2, se eu vou pedir todas ou se eu vou pedir só uma parte delas, tá bom? Mas provavelmente não para amanhã, não vou te exigir isso para amanhã não. A gente tem aula amanhã e na quinta, né? Então provavelmente para quinta eu vou colocar. Já vão lá fazendo lá, mas calma lá, gente, a gente tem tempo aqui. Então, pera aí, vocês vão esperar que eu vou dar uma olhada nas TCs de vocês. Aqui é primeiro, né? Primeiro, isso. Tarefa de casa. Vamos lá. Aqui eu tinha pedido 1, 2, 3. Tem um monte aqui, né? Vocês poderiam até ter feito, né? Mas... módulo 2. Nossa, essa é fácil, hein? Essas, hein? Ih, gente, tem um monte, hein? O módulo 2, hein? Tem 14 questões. Pessoal, a aula que vem eu passo elas pra vocês. Por hoje fica tranquilo, porque eu vou escolher uma delas. Eu achei muita coisa passar 14 pra vocês e entregar na próxima aula, assim. Até porque tem outras matérias, outros professores também estão cobrando. Então, aula que vem eu passo essa TC, tá bom? E aí eu vou escolher lá dos 14, eu vou escolher uns 5 pra vocês fazerem, tá bom? Vou pegar os mais dificinhos, beleza? Fechou? Valeu, gente. Então, até mais, até mais. Valeu, valeu. Bom almoço aí pra todos. Tchau. Ah, gravação.